E aí pessoal, Ralph falando aqui, lista para o dia 14 de julho de 2020, terça-feira. Temos aqui 16 jogos para over, né? Todo mundo sabe que eu coloco aqui como parâmetro alguns indicadores aqui, né? Mas eu prefiro trabalhar over no limite, né? Ou então over em alguma estratégia específica, né? Por exemplo, pode ser até o HT, né? Ou talvez o over 1, por exemplo, né? Mas que faça algum sentido, né? Então esses são os jogos que têm característica, né? Você tem que avaliar aqui se realmente é o que você deseja, porque às vezes você espera ali mais de um gol no primeiro tempo, então você tem que pegar esses jogos que tenha o número maior, né, de incidências de gols no primeiro tempo. Mas antes disso, pessoal, antes de continuar, peço que se inscreva no canal, ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Também, para você não perder nenhum vídeo, dá uma olhada aí na descrição que tem o Facebook, o grupo grátis no Telegram, que lá eu sempre posto os vídeos e a lista também. Às vezes, quando não tem vídeo, no Telegram eu coloco lá a imagem, mesmo quando não tem vídeo, eu posto a imagem lá. Porque às vezes dá para me fazer a análise, mas não dá para me fazer o vídeo. E também dá uma olhada no primeiro comentário fixado, que ali tem os sites que eu indico para trabalhar, mesmo que você seja punter, trader, ou talvez que você tenha interesse em alavancar sua banca pegando bônus aí, que é os melhores sites confiáveis que eu conheço. Então, vamos aqui com o primeiro jogo. Eu acho que isso aqui eu não preciso explicar, né? Eu só vou explicar os mais importantes, o que é gols esperados do time da casa. Né? É uma média, 1,3 gols, por exemplo. Gols esperados do time de fora. A diferença técnica entre as equipes, quanto maior o número, mais favorito o time é, um dos times é, né? Mais diferente são as técnicas dele. Quanto mais perto do zero, do número zero, mais equilibrado o jogo é. Né? E quando tem negativo, quer dizer que a tendência é do time de fora ser o favorito. Né? Aqui o over 1,5 da casa, o over 1,5 do time de fora, o over 1,5 do jogo total, o over 0,5 HT do jogo, o over 1,5 HT do jogo, o over 2,5 FT do jogo. Individuais aqui a gente só tem o over 1,5. Falar um pouquinho sobre cada jogo aqui. O Horner contra o Klagenfurt. O time da casa ele corre um pequeno risco de rebaixamento. Na verdade, não tão pequeno assim, mas é porque os times que estão abaixo dele, quase todos os times que estão abaixo dele na tabela já jogaram, então ele está um pouco mais tranquilo, mas ele precisa vencer, está correndo risco sim. O Klagenfurt ele só depende dele para ele pegar a primeira vaga, né? Que é a única vaga aí para ser promovido para a primeira divisão. Então é muito importante essa vitória do time de fora. Do time da casa, esse jogo vale muito mais, não vale tanto quanto do time de fora. O time de fora, esse jogo vale muito para ele. Kapfenberg contra Innsbruck. Nesse jogo, o time da casa ele está sendo rebaixado no momento. Ele está em 16º, ele está em último. Ele precisa de uma sequência, né? Na verdade, ele está com 2 jogos a menos do que muitos times aí, e ele precisa vencer esses 2 jogos para depois ver o que vai dar para fazer para ele sair dessa zona de abaixamento. Matematicamente dá para ele sair, mas ele precisa vencer esse jogo a qualquer custo. O time visitante ele está só cumprindo tabela, né? Mas de qualquer forma o favoritismo tem a tendência sim de ser mais para o time visitante. Então, mas quem precisa é a zebra, é o time da casa. Fredericia contra Kolding. É o terceiro contra o quarto colocado, mas são 5 pontos de diferença entre eles e nenhum deles está brigando para nada, né? 2 times aí que não estão sendo rebaixados no momento,
não tem chance de ser rebaixados e não tem chance de classificar para nada também. Então, eu não acho que essa questão vai atrapalhar muito, né? Talvez a questão de que nenhum time jogue para nada, né? Mas não interfere a questão assim de ser um jogo, por exemplo, de ser 6 pontos, por exemplo. Acho que não interfere tanto. Viborg contra Wenzel, o time da casa ele tá a 14 pontos do líder, então não vale nada para ele. O time de fora também. O time de fora até pode ganhar algumas posições ou perder algumas, mas ele não corre riscos assim de ser rebaixado. Então ele está tranquilo também. Um jogo também sem tanto compromisso. Talvez as equipes joguem aí mais aberto, talvez, mais sem compromisso mesmo. Esse jogo do Velge contra o Nicobing, esse jogo é muito válido para o Nicobing, porque o Nicobing ainda falta 3 rodadas nesse campeonato e o Nicobing matematicamente ele ainda pode se safar da zona de rebaixamento. Ele é o primeiro time da zona de rebaixamento. O Velge é o primeiro time do campeonato, né? Ele leva esse favoritismo, mas ele nem precisa da vitória. Ele está muito distante do segundo colocado. Cardiff contra Derby. A gente pode olhar aqui que esse é um jogo de 6 pontos. O Cardiff é o sexto, o Derby é o décimo, mas a diferença entre eles é só 3 pontos. O problema é que o empate não é bom para nenhum dos times, mesmo para o Cardiff, porque vem Swansea, Preston e Millwall com 1 e 2 pontos de diferença. Esses times que eu falei aqui. Então não dá. Agora, se um dos times marcar, pode ser que o jogo fique truncado, né? Mas eu deixei esse jogo também porque ele tem uma taxa interessante de over 2,5, 55%, né? Nesses critérios, se tivesse abaixo de 50% aqui, eu não colocaria esse jogo. Mas eu acho que é interessante esse jogo. Não espere gol no primeiro tempo, porque tem uma tendência baixa de acontecer um gol no primeiro tempo, mas eu acredito que um over limite no segundo tempo seria interessante, principalmente se o primeiro tempo terminar 0 a 0, né? Lógico que tudo depende da leitura de jogo também, né? Temos aqui Atalanta contra Brescia. O Atalanta é o quarto colocado. No momento ele está tranquilo. Ele está tranquilo ali na vaga da Champions, mas ele pode ficar até em segundo colocado se ele vencer os próximos jogos aí. Eu acredito que ele vai jogar para vencer. O Brescia ele está rebaixado, né? Então nada, não interfere nada para o Brescia. Ele não vai ganhar nenhuma posição sequer se ele ganhar, se ele vencer. Chornizanka contra Sosnowiec. O time da casa ele está em 17º na zona de rebaixamento, mas ele não tem tanta motivação assim, porque ele praticamente está rebaixado. Agora o Sosnowiec ele é o primeiro time da zona de rebaixamento, mas ele está com a mesma pontuação do que 2 times fora da zona de rebaixamento, e com 3 times, ele está 1 ponto a menos que 3 times fora também da zona de rebaixamento. Então ele tem muita chance de não ser rebaixado o Sosnowiec. Então vai ser um jogo aberto na minha opinião, porque o Sosnowiec vai para cima e vai abrir espaço para o Chornizanka, que praticamente, né, eu acho que matematicamente também ele está rebaixado. Não, matematicamente ainda não, mas não vai dar para ele. Infelizmente não vai dar para ele. Varta contra Tisch. O Varta precisa vencer para ele. Ele está em terceiro, ele precisa vencer para ele ficar em primeiro ou em segundo, porque esses times vão ser classificados direto para a primeira divisão da Polônia. O Tisch ele precisa vencer para ver se ele consegue ficar no G6 para participar de um playoff para subir de divisão também, né? Todos os 2 times na zona de cima da tabela. Suwałk contra Sandeccia. Sandeccia é o 10º. Ele precisa vencer para tentar pegar uma vaga no G6, né, para subir divisão. Esse é o Sandeccia, né? O time da casa não adianta nada, ele já está rebaixado. Agora o Churudin contra Vitkovic. O time da casa ele está mais tranquilo no campeonato. Corre sim um pequeno risco de rebaixamento. Não corre nenhum risco de rebaixamento. E o time de fora ele já está rebaixado. Então
um jogo assim sem muito comprometimento aí das equipes. Gilava contra o Ustinadlaben. O Gilava, ele está em quinto, mas mesmo se ele vencer, ele pode até ganhar uma posição, mas não adianta nada para ele, ele não vai conseguir se classificar para a primeira divisão. E o Ustinadlaben está em sétimo, mas também só cumprindo tabela. Vansdorf contra Liesen. O Vansdorf, esse é um jogo muito importante para o Vansdorf, ele precisa vencer a todo custo. Ele é o 15º, é o primeiro time da zona de abaixamento, e ele precisa vencer para sair e torcer ainda contra o Solokov. Se o Solokov perder, ele vence, aí, ou então o Solokov empatar e ele vencer, ele com 28 pontos ele se safa aí da zona de abaixamento. O Liesen só está cumprindo tabela. Grasshopper contra Chiasso. O Grasshopper é o segundo colocado, precisa vencer. Na verdade ele nem precisa vencer, deixa eu ver aqui. Não, precisa sim, precisa vencer para se manter nas duas, entre as duas primeiras posições, né? Na verdade nessa posição mesmo que ele está na segunda, porque o líder Lausanne ele está um pouco distante. O Chiasso ele já está praticamente rebaixado, né? Acredito que até matematicamente também. Kriens contra Lausanne. O Lausanne ele é líder lá bem tranquilo, né? Por enquanto ele está bem tranquilo. O Kriens precisa vencer para tentar nas próximas rodadas pegar uma das vagas aí para subir de divisão. Agora o Vaduz contra Aral. O Vaduz precisa vencer para tentar ficar entre os dois primeiros para tentar subir de divisão aí. O Aral tá só cumprindo tabela ali, meio de tabela, tá tranquilo. Não corre risco de abaixamento também. Então é isso aí, pessoal. São esses os jogos e as características estatísticas deles e qualitativa também, né? Eu tô vendo a possibilidade aqui de aumentar um over 3,5, uma estatística de over 3,5, ou talvez até de escanteios, né? Qualquer coisa vocês comentam aí abaixo se vocês acham que isso aí vai agregar ou não, né? Então é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.